Cada vez mais as IAs têm tomado uma parte significativa da nossa vida. E a pergunta que fica é: será que as IAs vão tomar o lugar dos psicólogos? Eu tenho uma opinião sobre isso. Vamos assistir aqui o Luigi falando um pouco sobre a solidão e como a IA está sendo colocada nesse lugar também e poder conversar um pouco sobre esse assunto. Vamos lá. Inteligência artificial tirar o emprego de terapeutas e psicólogos? Um estudo recente de Harvard mostrou que, pelo que parece, está se encaminhando por esse futuro apocalíptico aí das profissões, inclusive de terapeutas e psicólogos. Ele fez uma comparação entre o uso de inteligência artificial em 2024, que foi ontem, e o uso da inteligência artificial em 2025. Ou seja, pouco tempo para uma mudança significativa, certo? Pois então, errado. Acontece que de 2024 para 2025, a massificação de pessoas utilizando redes sociais levou elas a dar um novo sentido, um novo uso para essas IAs. Se até 2024 o uso do ChatGPT ou outras ferramentas de inteligência artificial era muito focado, era muito voltado ao uso profissional, né? Então organizacional, criar tabelas, gerar resumos, gerar linha de código, dar ideias de criação de conteúdo, dar ideia de imagem, etc. Houve uma mudança, e uma mudança significativa. O uso das inteligências artificiais estão indo por um caminho onde as pessoas estão usando ela para desenvolvimento pessoal, para uso terapêutico e para conselhos, aconselhamento tanto de vida pessoal, vida profissional e vida amorosa. Olha só, então a gente saiu de um lugar, né, segundo esse estudo que o Luigi está usando. Até deixa eu ver se ele deixou aqui na descrição do vídeo. Não, assim não aparece a descrição, como é que eu faço para ver aqui? Aqui, não, ele não deixou, né, infelizmente. Mas eu já vi essa pesquisa, né, de Harvard aí. Mas então a gente está dizendo que a IA saiu de um lugar, então, de mera ferramenta de auxílio produtivo, quem sabe, para um lugar, então, de auxílio terapêutico, auxílio pessoal, de conversa, de relação. Então, nesse lugar, em primeiro lugar, a gente ocupava ela estritamente como uma ferramenta. E agora, será que ela ocupa um lugar de relacionamento? Importante a gente poder pensar isso. Vamos seguir aqui o vídeo. As inteligências artificiais estão se transformando num novo psicólogo, num novo amigo, num novo ombro amigo. O ChatGPT já não é mais um ambiente que você ia lá para fazer uma pesquisa, para pedir para ele fazer um resumo, né? Ou gera uma tabela, ou dê um contexto de um evento histórico. Agora ele é o seu melhor amigo. Agora o ChatGPT é o seu conselheiro amoroso. Agora o ChatGPT é o seu terapeuta. Bom, esse estudo obviamente ligou o alerta aí em vários profissionais da área e tem muita gente tentando entender o que de fato está acontecendo. Por que tantas pessoas estão deixando a terapia de lado, estão deixando uma conversa franca com amigos e familiares para recorrer a uma inteligência artificial? Bom, eu tenho aqui algumas opiniões sobre isso, eu gostaria de compartilhar com vocês, quero também falar da minha relação com a terapia, mas eu gostaria de ler aqui para vocês um post que eu achei interessante aqui para a gente dar o tom desse vídeo e a gente seguir com ele, porque é uma psicóloga, eu vou deixar na tela aí, que fez uma pergunta e depois uma pessoa, né, que foi lá e deu uma resposta. Eu vou deixar ele explanar um pouco sobre isso e depois eu comento, né, o que eu acho disso, a minha opinião. Deixar ele passar um pouco dessa parte da psicóloga também. Borrar o nome de quem deu a resposta, mas eu vou manter o nome da psicóloga. Então ela foi lá e escreveu assim: ao invés de criticar quem faz terapia com o ChatGPT, ela colocou entre aspas o faz terapia, porque... E aí eu acho que isso é interessante da gente debater aqui. Será que desabafar pro ChatGPT, pedir conselhos, cabe como terapia? Né? Então ela coloca entre parênteses aqui. Não, a pergunta... Vamos conversar sobre isso. O que define, então, uma terapia, uma psicoterapia? Terapia pode ser qualquer coisa, né? É até interessante a gente poder, então, fazer essa diferenciação. O que seria a palavra terapia e o que é psicoterapia? Até está tendo um debate, então, sobre a restrição, né, da psicoterapia apenas para os psicólogos, né, e tudo mais. Terapia, a gente pode entender a palavra terapia como muitas coisas são terapia. Um remédio que tu toma quando tu vai lá no médico é uma forma de terapia. Se você vai lá no fisioterapeuta, ele faz uma terapia para te tratar, então, o seu problema do joelho, digamos assim. Se você vai, então, lá no terapeuta holístico, ele vai usar uma terapia em você, né? Agora, uma psicoterapia, a gente está falando, então, de uma terapia
de um tipo de terapia psicológica. Uma terapia embasada nos estudos científicos da psicologia. Essa é a grande questão, essa é a grande diferença, tá? Terapia pode ser qualquer coisa, pode ser reiki, pode ser terapia holística, pode ser terapia de imposição de mãos, de pedras, pode ser... Qualquer coisa pode ser terapia. Uma caminhada pode ser terapêutica, né? Agora, psicoterapia é uma terapia baseada nos princípios científicos da psicologia, baseada em estudos psicológicos. Por isso que, então, nós temos hoje um debate sobre a restrição do termo psicoterapia apenas para psicólogos, afinal. Né? Eu, enquanto psicólogo, estudei 5 anos, né? Diversas terapias, diversas teorias, na verdade, diversos estudos científicos, tive um aprofundamento nas minhas leituras para poder, então, atender um paciente, poder aplicar nele psicoterapia. Tá? Essa é a grande diferença. Agora, será que uma IA consegue fazer uma psicoterapia? Aí a gente vai entrar num tema bem complicado e, para mim, não tem nem comparação. Né? Como é que são construídos hoje os modelos de linguagem? Como é que são construídos hoje os modelos de linguagem? Eles têm um funcionamento de que eles vão fazer tudo aquilo que você pedir para que eles façam. Mas eles nunca vão contrariar de você. Olha só que interessante. Nunca vão contrariar você, né? Você pode pedir para ele fazer exatamente o que você pediu. Você pode pedir até para ele te contrariar. Mas ele nunca vai te deixar sem resposta, né? Nunca vai parar de te responder. Que interessante, né? Um modelo de linguagem que sempre tem alguma coisa para dizer. Um modelo de linguagem que também sempre vai te dar uma dica. Olha só, será que psicoterapia dá dica? Eu acho que não. Eu não dou dica para os meus pacientes. Quer dizer, normalmente não. Né? Um modelo de linguagem hoje, ele não tem e nunca vai ter uma coisa que é importantíssima para uma psicoterapia, que é a relação. É a relação. A relação entre um sujeito e outro. A presença de um sujeito e outro. Né? Falar uma coisa para o ChatGPT não é a mesma coisa que falar isso na frente de outra pessoa. Eu posso chegar aqui, pegar meu celular e falar para o ChatGPT bem assim: ChatGPT, eu tenho um problema, eu estou usando droga, né? Eu estou com vontade de trair a minha namorada, sei lá, né? E estou me sentindo mal com isso. Ok, você escreveu ali. Agora, você chegar na frente de outra pessoa, de outro sujeito, e ter que falar assim: olha, eu realmente estou usando droga. E você ter que encarar, por exemplo, a visão de outra pessoa te olhando enquanto você fala isso. Opa, pera lá. Isso aqui já muda totalmente o contexto, muda totalmente a posição que os sujeitos estão ocupando. Eu ter de falar um pensamento meu para uma pessoa é muito diferente de eu ter de falar um pensamento meu para um chat. É muito mais fácil no chat. Muito mais fácil. Eu não tenho nem a apreensão de que talvez aquela pessoa me julgue. Olha só. Não que um profissional de psicologia deveria julgar, mas todo sujeito que vai na terapia tem medo do julgamento. Pacientes meus levam anos, por vezes, para contar um caos deles. Um acontecimento da vida deles. Por quê? Porque eles têm medo do julgamento, olha só. E isso é importante para o processo. Até mesmo esse medo do julgamento é importantíssimo para o processo. Né? Por quê? Porque isso mostra que ainda tem coisas que são difíceis para ele falar. Agora, é muito fácil eu chegar aqui pro ChatGPT e escrever assim: ChatGPT, eu fui abusado na infância. Me recomende maneiras de lidar com isso. Isso não é terapia, gente. Isso não é terapia. Né? Mas vamos continuar aqui com o vídeo. Eu fico me perguntando o que está acontecendo para que essas pessoas escolham uma máquina, não outro ser humano, um profissional de verdade. O que estão buscando? Aprovação, acolhimento que não encontram em nenhum outro lugar. É extremamente importante essa provocação dela, porque a gente não pode deixar de tratar as inteligências artificiais pelo que elas são. Inteligência artificial não cria nada. Inteligência artificial não pensa. Inteligência artificial, se eu pudesse aqui, do modo mais porco possível, caso tenha algum desenvolvedor aí que possa me corrigir se eu estiver errado, gente, inteligência artificial é 2 mais 2 é igual a 4. É isso. Eu te dou um 2, você vai buscar o outro 2 para somar e dar 4. É isso, nem mais nem menos.
Mas enfim, alguém foi lá e respondeu. Eu acho honesto colocar essa resposta aqui. Motivo principal, a superioridade de vários modelos de linguagem, né, frente a todos os psicólogos que já tive na vida, incluindo quem cobrava 400 por sessão. Então ele já teve vários psicólogos na vida dele, alguns cobravam R$ 400 por sessão. Assim, aqui já é um excludente gigantesco da nossa sociedade atual. Né? Quem tem hoje condição de pagar 400 conto por uma sessão de terapia? Dá para contar no dedo, né? Motivo secundário, a economia. De quebra, esses modelos de linguagem são treinados numa base gigantesca de conhecimento, tanto de conhecimento científico, como em experiências pessoais de inúmeros... Como ele pode afirmar isso? Quer dizer, então, que os chat GPTs da vida são treinados na base das experiências do que eu conto para ele. Então, se eu ir lá e inventar um caos, inventar uma situação, ele está sendo, então, baseado nisso. Ué, amigo, desculpa, essa afirmação não faz nem sentido. Agora eu percebi que eu tô em cima, né, da imagem, né? Deixa eu mudar aqui a minha câmera para não ficar... Opa! Para não ficar em cima da imagem aqui, ó. Vamos lá. Assim. Mas assim... Essa resposta dele tem duas questões ali, né? Realmente, psicoterapia é inviável para grande parcela da população. O valor de bancar uma psicoterapia hoje é inviável para grande parcela da população. Sim. Por quê? Porque as pessoas recebem pouco no Brasil. As pessoas recebem pouco. Nós somos uma economia extremamente precarizada, com salários diminutos. Pagar R$ 400 numa sessão, a gente está falando do sonho, né? Mas pagar R$ 100 numa sessão já é muito. Para muitas pessoas, para a maioria das pessoas. Ter que desempenhar R$ 400 por mês, R$ 300 por mês, R$ 200 por mês, R$ 100 por mês que seja. Isso já é muito para muitas pessoas, né? E isso sim é um motivo significativo do porquê as pessoas, então, buscam os modelos de linguagem. Assim como as mesmas pessoas buscam esses modelos de linguagem para pedir aconselhamento, por exemplo, nutricional. Assim como essas mesmas pessoas buscam esses modelos de linguagem para pedir conselhos sobre, sobre o que estão sentindo, uma doença, para ver qual remédio tem que tomar. Por quê? Porque uma consulta no médico é cara no Brasil, uma consulta num nutricionista também é cara no Brasil. É esse motivo, gente, é esse motivo. E eu vou ser sincero, as pessoas que estão hoje utilizando GPT ali para fazer terapia... existem, acho que, 2 tipos de pessoas, assim, né, no meu ver, assim, as pessoas que não fariam terapia mesmo, não iriam buscar um terapeuta, um psicoterapeuta, porque não dão valor à profissão, porque não entendem a importância, não sabem a diferença, não têm conhecimento da diferença, essas pessoas não buscariam mesmo, não vão chegar até mim, né, e pessoas que não têm condições financeiras de bancar um processo terapêutico. São esses dois públicos, só, esses dois públicos. As pessoas pelo mundo. Posso dizer seguramente que terapia nunca funcionou para mim, mas esses modelos de linguagem foram os mais próximos e eficazes, comparado a outros psicólogos que já fui. É uma coisa assim bem, né? Quem poderia imaginar, né? Se a discussão era se o ChatGPT ia ser plágio ou não, agora a gente entrou no modelo de debate que o ChatGPT ele vai se transformar no psicólogo, no psiquiatra, no psicólogo, no terapeuta, provavelmente de toda uma geração. Bom, eu quero falar um pouco sobre a minha experiência com terapia. Eu, em 2019, eu posso dizer que talvez foi um dos anos mais conturbados da minha vida, assim, porque eu tive uma crise de burnout, eu não dormia, estava muito ansioso, eu chorava muito, eu estava passando por uma série de problemas, e eu cheguei num ponto que eu falei, eu não posso mais me comportar assim, eu não posso mais viver isso aqui. Eu preciso de ajuda, eu sou pai, eu não posso cair, não posso quebrar, eu tenho que trabalhar, tenho que pagar conta. Então eu falei, vou procurar terapia, né? Vou procurar terapia porque eu preciso descobrir uma forma de sobreviver a esse momento de tribulação da minha vida. Então eu procurei um terapeuta. Eu acredito que ele tenha... eu não sei direito, eu não lembro, mas é uma coisa meio lacaniana, é isso? Lacan, nesse Ele era analista, então era lacaniano, igual eu, né? Eu já vi o Luiz falando sobre o processo terapêutico dele em alguns momentos e eu já tinha imaginado que era, né? Então agora ele confirmou, né? Assim. E foi muito bom. Assim, eu gostei muito de fazer terapia, né? E a terapia, pessoal, eu acho que hoje tem uma certa romantização do que é a terapia, uma coisa meio... que a terapia talvez não seja, né?
Inclusive, eu sei que tem muitos psicólogos aqui que me acompanham, muitos terapeutas, mas a terapia, para mim, Luigi, ela funcionou da seguinte maneira. Eu precisava, de alguma forma, verbalizar tudo aquilo que estava entalado e que eu não tinha coragem de verbalizar para qualquer pessoa. Perfeito, cara, perfeito, perfeito. Isso é o principal movimento que a gente faz no início de uma terapia. É poder se dar a oportunidade de verbalizar, de falar coisas que você tem guardado dentro de si. Agora, existe uma diferença crucial entre falar para outro ser humano e falar num chat, gente. Existe uma diferença crucial. Me perdoe, mas é muito diferente. As pessoas pensam que a relação terapêutica ela é algo só de assim, ó, eu gosto ou não gosto do meu psicólogo. E não é. Pra psicologia, assim, ó, 99% das abordagens terapêuticas, a relação psicólogo e paciente, a relação analista e analisando, é de extrema importância, é basilar do processo de tratamento. É basilar. Não é só sobre o que você fala, pra mim. É como você se sente falando daquilo pra mim também. É que lugar você me coloca na sua vida, por exemplo, dos meus pacientes. Isso faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Isso aqui é um ponto nevrálgico dessas situações. Entendeu? E isso nunca vai existir com uma inteligência artificial. Não desses modelos que a gente tem. Não sei, daqui 300 anos eu não sei dizer, mas assim, hoje não tem. Não tem, entendeu? Não tem. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque se eu chegasse para um amigo e falasse, olha, eu tô passando por isso, ele fala, vamos tomar uma cerveja, né? Vai passar, não esquenta a cabeça. Se eu fosse falar para um familiar, se eu fosse falar para minha mãe ia ficar mal. Ai, meu filho, coitadinho de você. Então eu percebia que eu não conseguia verbalizar o que eu estava sentindo, eu não conseguia dizer, botar em palavras, botar para fora, me ouvir a mim mesmo falando sobre aquilo que estava me atormentando. Então quando eu fui para terapia, né, que eu lembro que eu acho que de umas 3, 4 sessões eu fiquei sentado numa cadeira e o terapeuta ficou sentado em outra, ele ficava de frente para uma parede, ficava de frente para outra parede. Só depois disso ele pediu para eu deitar. Ele sentava numa ponta numa cadeira, eu ficava deitado olhando pro teto falando. E aquilo me deu uma liberdade, eu me senti livre e à vontade para falar de uma série de coisas que estavam me incomodando, que eu tinha dúvidas, e de muitas coisas que eu tinha como certezas absolutas da vida. E às vezes as interrupções dele, pontuava alguma coisa, mandava eu para outro caminho, foram muito úteis para que eu organizasse minhas ideias, organizasse a minha cabeça e falava, poxa, isso daqui é uma bobagem, isso daqui é um problema, isso daqui não é um problema, isso daqui é culpa minha, isso é culpa minha, isso é culpa minha, isso é culpa minha. E isso aqui eu não tenho controle, isso aqui eu não tenho controle e tal. Então isso foi muito importante para mim. Eu fiz terapia, se eu não me engano, por uns 5, 6 meses, e depois eu parei porque eu senti que eu, sei lá, mas não entra o caso aqui. O fato é o seguinte, quanto que me custava aquilo? Eu tinha condições de pagar para desabafar com alguém, digamos assim. Vou trazer o negócio para uma coisa bem para baixo, assim, jogar a bola bem no chão, assim. Então, quanto que eu tinha condições de pagar para alguém me ouvir. Mas quantos têm essa condição hoje? Quantos têm, se eu não me engano, as minhas sessões eram 200, 300 reais, não lembro, acho que é uma coisa assim, 300 reais, não lembro. Mas quanto tem condição disso? Né? Perfeito. Aí a gente está entrando no debate central da questão. A gente, como eu já tinha dito antes, o ChatGPT ou qualquer IA aí, que nós já temos 300 mil IA, que é utilizado para qualquer processo terapêutico, para qualquer aconselhamento de saúde, para qualquer aconselhamento de qualquer coisa, ele é utilizado por pessoas, muitas vezes, que não têm condições de bancar terapia, não tem condições. Eu entendo isso, eu sou psicólogo, eu já trabalhei na saúde pública, eu entendo, tem pessoas que não têm, tem pessoas que passam fome, não têm dinheiro para bancar um psicólogo. E aí elas recorrem ao que tem. Antigamente, talvez elas recorreriam ao quê? A vídeos na internet, talvez, a um livro, quem sabe, né, a alguma coisa que ela encontrasse gratuita, não sei, né, ou de mais baixo valor. Né? Hoje em dia se tem essa ferramenta que é gratuita por enquanto, né? Em determinado momento, talvez não seja mais, mas é gratuita, então as pessoas recorrem a isso. É por isso que eu disse, existem pessoas que usam hoje o ChatGPT como aconselhamento, como psicólogo,
que gostariam de talvez fazer um atendimento, gostariam de passar um atendimento comigo, que talvez estejam hoje vendo esse vídeo e usam o ChatGPT para aconselhamento e gostariam de ter um atendimento comigo, quem sabe? Mas não tem financeiramente. E infelizmente eu não consigo atender de graça, porque eu também tenho os meus boletos para pagar, né? Então, não é culpa dessa pessoa, gente. Eu não tenho nada contra. Eu não julgo ninguém que busca um atendimento, né? Busca um aconselhamento, busca aí uma ajuda num ChatGPT da vida. Não tenho nem nada contra, gente. Nada contra. Eu entendo essa possibilidade. Eu já me consultei em uma IA uma vez para falar algumas coisas sobre nutrição, né? Pelo mesmo motivo. Naquele momento eu não tinha condições ou... Enfim, não queria arcar com os custos de ir num nutricionista para tirar algumas dúvidas, né? Talvez o que o ChatGPT me falou é mentira, não é certo, né? Não é verdade, pode ser que seja verdade mesmo, né? Me passou dicas erradas aí e tal, mas na época foi o que eu fiz, porque eu não quis bancar o valor de um nutricionista, por exemplo. É isso, ponto, né? Sendo realista. Assim como é quando a pessoa faz aí uma thumb para um YouTube, faz um post pro Instagram, porque não tem dinheiro para bancar um designer, né? É isso. Precarização. É o que as IAs trazem, é precarização. Porém, eu acho que na questão dos psicólogos, né, da terapia, por exemplo, são pessoas que não têm para bancar, é uma condição financeira, muitas vezes. E outras pessoas, como o caso daquele moço lá, que enfim, talvez teve experiências ruins com alguns profissionais, né? Talvez não chegou a conseguir encontrar um profissional que ele se adequasse na maneira de trabalho, né? E aí, né, na cabeça dele, então nenhum psicólogo funciona, né? Ou talvez porque o psicólogo era o mais caro da cidade e não funcionou, então nenhum funciona, né? Como se o valor monetário fosse a mesma coisa, né? Que excelência de trabalho, que não significa nada, né? E aí ele foi procurar num ChatGPT, o ChatGPT disse alguma coisa que ele gostou de ouvir, foi o que ele achou que era melhor, e aí, bom, ele achou que é isso, né? E aí, provavelmente ele vai passar o resto da vida dele dizendo que psicólogo não funciona e que o ChatGPT é melhor. Tudo bem, ele tem o direito dele de estar errado, tudo bem, mas provavelmente é por falta de conhecimento, assim como outras pessoas também, né? Então, como eu disse antes, assim, existem dois públicos que não vão vir buscar terapia com uma pessoa de verdade, digamos assim, né? Com um psicólogo, porque, né, enfim, tendo as IAs aí, são pessoas que não podem pagar e pessoas que não pagariam. Eu tenho medo que isso afete a minha profissão? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Acho que não, por conta disso. Porque quem tá indo lá não teria já dinheiro para me pagar, infelizmente, não teria valor monetário para pagar a minha sessão particular. E as outras pessoas, né, estão indo lá porque não veem valor no meu trabalho. E aí, se elas não dão valor ao meu trabalho, elas já não iam vir mesmo. Já não iam chegar até mim mesmo, né? Enfim, vamos continuar aqui com o vídeo. Quantos aqui que estão assistindo nesse momento poderiam ser ajudados por terapia, mas simplesmente não têm acesso a um terapeuta, não tem um dinheiro para esse terapeuta, e eu iria além, não tem tempo para terapeuta. Porque, por exemplo, eu saía do meu trabalho, pegava um trem, pegava a linha amarela, depois pegava a linha verde, caminhava mais um tanto e tal, depois voltava para casa, tarde pra caramba, pegava a linha vermelha do metrô para voltar, que eu tinha que voltar para Osasco, etc. Então, era um tempo, ainda tinha tempo, né? Então eu gastava ali umas 3 horas entre o processo de ir, voltar, fazer e tal. Esse é um dos motivos, por exemplo, que as pessoas têm buscado muita psicoterapia online, né? Hoje eu trabalho estritamente de forma online e muitas pessoas de cidade grande optam pela forma online também por isso, né? Porque o tempo de deslocamento às vezes é enorme, né? Como ele disse assim, vai botar 1 hora de atendimento, mais 1h30 de deslocamento para ir para voltar, pô, eu posso fazer de dentro de casa, então, né? Me facilita. Há diferenças? Eu acho que tem diferença sim, mas elas são diferenças que são contornáveis e é possível um trabalho muito bem feito, né? Não acho que a qualidade do trabalho diminua por conta disso. Há diferenças, eu acho que é assim, mas não é que um trabalho diminua isso, ou que inviabilize o trabalho, ou diminua a qualidade do trabalho, né? Mas é um dos motivos que as pessoas hoje buscam terapia online, por isso também, né? Por conta do deslocamento. Simples. Principalmente em cidades grandes, né? Eu moro em cidade pequena, assim. Minha cidade tem 80 mil habitantes, então de carro... Consegue chegar em qualquer lugar da cidade em 5 minutos de carro, por exemplo, né?
Ou se precisar pegar um transporte público ainda é simples, né? Não, enfim, ou dá pra ir a pé, né? Dependendo de onde a pessoa mora, onde é que é o lugar, dá pra ir a pé tranquilamente, né? Agora, em cidades maiores, isso é um empecilho muito grande, né? Muito, muito grande. Quantos aqui tem esse tempo? Então você imagina, eu gosto muito de pensar nessa materialidade do acesso à terapia. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, é falta de terapia, você tem que ir pra terapia. Eu falo, pô, meu irmão, mas eu não tenho tempo, não tenho grana. Beleza, eu sei que eu tô surtando, eu sei que eu tô paranoico, eu sei que eu tô na merda total, mas o que você quer que eu não tenho dinheiro para pagar um terapeuta, eu não tenho tempo, eu não tenho condições materiais para buscar terapia. Daí vocês vão me perguntar, tá bom, Lucas, e agora? Qual que é a solução que tu dá pra isso hoje? A solução é bem simples. E essa solução todo mundo sabe. Investimento na saúde pública. Gente, a gente tem hoje no Brasil, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, nós temos cerca de 400 mil psicólogos formados no Brasil, cadastrados. Talvez formados ainda mais, mas cadastrados. Nós temos 400 mil psicólogos cadastrados, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Talvez seja até mais. E nós não temos hoje uma política de saúde mental que comporte a demanda da população. A gente tem psicólogos desempregados, trabalhando por vezes de maneira extremamente precarizada, né? Porque a clínica particular não sustenta todo mundo. A grande maioria dos psicólogos não se sustenta com clínica particular. Alguns muito bem sucedidos têm clínicas consolidadas, mas isso leva tempo, leva investimento. Investimento, né? Então nós temos outros psicólogos sem trabalho. E no mesmo momento, no mesmo tempo, nós temos muitas pessoas aí se suicidando, nós temos uma enorme taxa de pessoas aí com N transtornos psicológicos, um sofrimento gravíssimo e que tem que passar por filas enormes na saúde pública. Eu já trabalhei na saúde pública, eu já disse isso aqui várias vezes, trabalhei na saúde pública e eu sei, nós éramos, imagina, nós tínhamos uma cidade, ó, presta atenção, eu trabalhava numa cidade que tinha, olha, eu não quero mentir, mas acho que 18 mil habitantes. Agora eu esqueci, vou até procurar enquanto eu vou dizendo aqui. Uma cidade que tem 18 mil habitantes, tá? 18 mil habitantes, vou trocar aqui a coisa pra eu procurar. 18 mil habitantes. E... Santo Cristo. Tá aqui, ó. 15 mil habitantes, tá? Um pouquinho menos do que eu tinha dito, tá? 15 mil habitantes, que seja. 15 mil habitantes. Nós tínhamos exatamente, por uma demanda de 15 mil habitantes, nós tínhamos exatamente 3 psicólogos na cidade. 3 psicólogos. E quando eu cheguei lá, eram só 2. Eu vinha um a mais, 3 psicólogos. Imaginem a lista de espera que nós tínhamos. Uma cidade que não tinha CAPS, então era tudo dentro do posto de saúde. Imagine a lista de espera que nós tínhamos. Nós tínhamos listas de espera de 6 meses, 8 meses. A pessoa passou num atendimento com o médico e o médico encaminhou para o psicólogo e estava 8 meses na fila de espera. E a gente não conseguia chamar. Não conseguia dar vazão. Porque nós éramos 3 pessoas. 3 pessoas. Né? E isso não é uma realidade isolada. Isso é uma realidade de, olha, 100% dos municípios brasileiros. 100%, eu posso afirmar. 100% dos municípios brasileiros, talvez. Tá, 100% não. Talvez tenha alguns municípios muito pequenos, né? Com uma população muito, muito diminuta, né? Que talvez os problemas não sejam tão sérios, né? Mas assim, passou de 10 mil habitantes, meu amigo, a cidade, vai ter esse problema na saúde pública. Então não adianta a gente dizer, procura o CAPS, procura os postos de saúde. As pessoas procuram. E não estou dizendo que os trabalhos no CAPS, no posto de saúde, não são bons. Os profissionais fazem o que conseguem, dão as tripas do coração para fazer o trabalho funcionar. Fazem assim, ó, no improviso. Né? Às vezes sem lugar para atender, sem espaço adequado, sem material para fazer as atividades. Assim, o trabalho na saúde pública no Brasil é horrendo nesse sentido. Tanto por alta demanda, quanto por baixa capacidade de baixo orçamento. Então nós temos os 2 problemas. Mas a principal delas é alta demanda para baixos profissionais, poucos profissionais. Né? Se a gente quisesse, então, cobrar que essas pessoas fossem mesmo para o SUS, a gente tem que cobrar os nossos políticos e os nossos governantes de maior investimento na saúde mental no Brasil. Maior investimento. Dobrar, triplicar, quadriplicar o valor investido para contratação de pessoal e equipe,
Pra gente talvez, quem sabe, poder pensar então, né, em ter uma qualidade de saúde mental. Pensem, aqui no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, aqui no Rio Grande do Sul, as escolas estaduais de ensino médio, e todas as escolas estaduais, na verdade, não tem nenhum psicólogo. Nenhuma escola tem, pelo menos de padrão, né? Mas nós temos a lei no Brasil de que deveriam ter psicólogos nas escolas. Não tem nenhum. Então quer dizer que a rede de educação de ensino médio no Rio Grande do Sul é totalmente desatendida em saúde mental. Totalmente desatendida. Mesmo existindo a lei. Mas não tem financiamento, não tem profissionais. Sendo que temos, então, profissionais psicólogos desempregados no Brasil. Nós temos psicólogos desempregados, nós temos alta demanda e as coisas não fecham. Por quê? Porque não tem verba. Porque não tem... Não, verba tem. Dinheiro tem. O que não tem é desejo dos governantes de ligar essas duas coisas, né? A gente podia resolver dois problemas. A gente podia resolver o alto desemprego dos profissionais de psicologia, a alta precarização dos profissionais de psicologia que estão lá dentro dessas clínicas aí de plano de saúde, recebendo 10, 12 reais por atendimento. Podiam estar trabalhando, qualificados, né? Uma boa vaga de trabalho dentro de uma escola, fazendo um trabalho muito legal com os jovens e tal, ajudando, diminuindo as taxas de suicídio. Porque quando eu fui trabalhar naquela cidade que eu trabalhei, né? A cidade que eu trabalhei, em Santo Cristo, a cidade que eu trabalhei, o Rio Grande do Sul hoje é o estado com maior taxa de suicídios do Brasil. Tá? Dentro do Rio Grande do Sul, a região do Rio Grande do Sul com maior taxa de suicídio é a minha, a Noroeste. E dentro da região Noroeste, a cidade de Santo Cristo é a cidade com maior taxa de suicídio. Quando a gente conseguiu, então, fazer um trabalho muito legal lá que a gente fez, em 6 meses a gente conseguiu reduzir assim, ó, eu não sei dizer a porcentagem, mas a gente não teve nenhum suicídio na cidade, notificado pelo menos, em 6 meses. Sendo que quando eu entrei lá, em 3 meses, nos 3 últimos meses do mês que eu entrei, nos 2 últimos, novembro e dezembro, nesses 2 meses nós tivemos 3 suicídios. Em 2 meses. E depois, nos próximos 6 meses, 5 meses na verdade, nós não tivemos nenhum. Isso que é a diferença de ter profissionais trabalhando. E olha que nossa demanda era, né? A fila de espera, assim, enorme. Imagina a gente poder, então, reduzir as taxas de automutilação dos jovens dentro das escolas. Imagina, cara. A gente poder trabalhar, então, drogadição dentro das escolas, né? Evitar a drogadição dos jovens, trabalhar os conflitos dentro das escolas. Nós temos profissionais a rodo no Brasil, que podiam estar dentro das escolas, mas nós não temos. Por isso que eu digo, pessoal, nós estamos em anos de eleição. Quem estiver assistindo aí, estiver me escutando até agora, cobrem dos seus candidatos isso também. Cobrem saúde mental dos seus candidatos, né? Políticas de saúde mental. E não só políticas, né? Investimento. Nós precisamos de investimento e contratação de pessoal. É isso que a gente precisa. E aí a gente pode discutir se daí depois, se essas pessoas que estão usando o ChatGPT ali para fazer terapia ainda é ético ou não, ou se eles ainda querem ou não, né? Hoje a gente não pode cobrar. A pessoa está precisando, ela vai lá na fila e ela não vai conseguir atendimento mesmo. Às vezes não vai. Ela tem que estar muito grave para conseguir um atendimento mais prioritário, digamos assim. Né? Acaba que a saúde pública no Brasil, e não, saúde mental principalmente, né? O resto da saúde ainda funciona um pouco diferente, né? As outras partes da saúde. Mas a saúde mental no Brasil funciona assim, ó. A gente apaga incêndio. Quanto mais fudido tu tá, a gente consegue te ajudar. Se tu tá só um pouco fudido, aí vai ter que esperar, né? E, infelizmente é isso. Eu lembro quando eu trabalhava lá, a gente tinha que olhar pro paciente, olhar pra demanda dele e dizer assim, olha, esse aqui, tá com depressão, né? Tá com uma tristeza, problemas familiares e tal, né? Ok. Mas aquele outro lá tá com ideação suicida. Então, infelizmente, amigo, desculpa, tu sofre menos que o outro vai ter que ter prioridade. É isso. Eu odiava ter que olhar para as pessoas e pensar assim, cara, tem um sofrimento aí, tem uma questão aí, realmente tu precisa, mas eu não vou poder te chamar porque tem outros mais ferrados que você. Infelizmente. Né? Claro que eu não falava isso para as pessoas, mas quando eu ia, né, priorizar ou chamar para agendar uma sessão e tal, era isso, né? Infelizmente, né? Era muito triste. Pra mim era muito triste fazer isso. Né? Enfim, vamos voltar aqui pro vídeo que a gente já tá quase... A gente já tá há muito tempo aqui nesse... né? Ih, já deu 35 minutos de vídeo, mas o vídeo do Luiz já tá quase terminando. Vamos lá. Certo. E isso, você veja, note,
eu vou dar uma esquerdizada aqui, mas porque não tem como. O capitalismo hoje, e eu acredito que muitos profissionais da área de saúde mental concordam comigo, ele é o responsável direto ou indiretamente pela maioria desses problemas, dessas condições que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas vivem, ansiedade, burnout, depressão. Eu não estou dizendo que ele seja a única causa, mas ele talvez seja em alguns casos, mas ele contribui massivamente para essa situação. Claro que é. Com certeza, assim. Não vou entrar no discurso de algumas que eu sou contra, assim, dizer assim, então, lá no socialismo, quando terminar o capitalismo, lá no céu, sei lá como é que vai ser, não vai ter sofrimento mental. Não. Mas, sim, hoje existem sofrimentos mentais que são específicos e só ou existem desta maneira por conta do nosso sistema produtivo. Assim como em outros momentos foram diferentes, né? Por quê? Porque o sofrimento mental do sujeito, o sofrimento mental do ser humano, ele é baseado na sua construção sócio-histórica. Ele é baseado, então, nas suas vivências. Se nós temos uma vivência hoje, um mundo que tem determinadas situações, determinadas características, o nosso sofrimento vai ser por conta daquilo. A gente não sofre por coisas que não existem, a gente sofre por coisas que existem. Entendeu? Então o capitalismo ele cria um problema e para você resolver esse problema, você vai ter que também gastar. Você vai ter que ter... Aí ele impede que você resolva esse problema, porque você não tem tempo, porque você trabalha para um dedéu, se locomove horas e horas no trânsito, e você, no final do dia, também, mesmo tendo trabalhado tanto, não tem o dinheiro para resolver esse problema. É a lógica da mercantilização da saúde, né? Mercantilização da saúde. É óbvio, eu tenho que vender o meu trabalho porque esse é o meu sustento. Meu trabalho é isso, né? Eu tenho que cobrar das pessoas porque senão eu não como, né? Mas a gente poderia ter, então, no saúde pública, pessoas pagas para atender a população, assim como é com os médicos, assim como é com os psicólogos que já existem. Só que os psicólogos que já estão na saúde pública não são o suficiente para atender a demanda. Essa é a questão. Essa é simples a questão. Entendeu? E eu sou a favor, sim, alguns colegas são contra, mas eu sou a favor, sim, deveria existir, por exemplo, assim, voucher. Voucher de pagamento. Existem hoje. Sabe quanto uma prefeitura paga para um psicólogo atendendo pela prefeitura? Menos de R$30. Menos de R$30. Existe, então, o pagamento vindo do público para as pessoas fazerem esses atendimentos de maneira, então, particular, com os profissionais. Existe, mas assim, R$30, gente. R$30 para um atendimento. Quantos atendimentos a pessoa tem que fazer para tirar só o aluguel da sala? Só o aluguel da sala. Cidades grandes, então, isso é inviável. Um aluguel numa cidade grande de uma sala, então, é inviável. Numa cidade pequena aqui, que nem a minha, que tem 80 mil habitantes, o aluguel de uma sala aí já está gerando em R$2.000. Quantos atendimentos tem que ser feitos para tirar só o aluguel, gente? Só o aluguel, fora as despesas de imposto e tal, enfim. Então, sim, eu acho que deveria, sim, existir um programa do governo que pague os profissionais por atendimento, né, para que eles possam atender a população. Deveria, sim, existir uma coisa assim. Mas com valores que sejam razoáveis, né? Porque R$30, gente, R$30 não tem como trabalhar. É inviável, é pagar para trabalhar. Aí você tem que ter jornadas exaustivas de atendimento, o cara vai atender por uns tempos assim, vai ter um burnout e não vai atender mais. É isso que acontece com os psicólogos hoje em dia, tá? É isso que acontece. Na saúde pública, principalmente, é isso. Então olha a situação que isso gera, né? O não acesso à cura, digamos assim. A terapia ela não vai curar o problema do capitalismo. A terapia não vai tirar você de uma escala 6x1. A terapia não vai tirar você de uma jornada longa de trabalho. Ela pode te ajudar a entender, etc e tal, mas ela não vai fazer isso para você. Não vai. Então aqui a gente tem uma barreira que aí entra o ChatGPT. Imagina a situação. Uma pessoa que está nessa situação, que ele está querendo conversar, que ele está querendo desabafar, ele quer entender o que está acontecendo com ele, o que ele está sentindo. E ele olha para uma inteligência artificial. Ele ouve, né, lê por aí, inteligência artificial isso, inteligência artificial aquilo e tal. E aí essa pessoa vai, abre um ChatGPT e começa a desabafar. E o ChatGPT começa a dar soluções práticas, começa a entender o desabafo dele, vai aprendendo e vai trazendo alguma coisa. E se essa pessoa sente que uma inteligência artificial ajudou ela, aonde a gente vai dizer que o que ela tá, que essa melhora
não é de verdade, né? Não, mas a questão aqui não é que a inteligência artificial não possa ajudar, ela pode. Assim como ela pode piorar seu quadro. A questão é, ela não está fazendo psicoterapia. Ponto. Ela não faz psicoterapia. Ponto. Ponto. Ela pode estar te dando dicas que vão melhorar a sua rotina, pode estar te dando dicas para te pensar sobre os teus sentimentos, enfim. Ela pode fazer tu refletir até um determinado nível, né? Mas não é uma psicoterapia, gente. Desculpa, não é uma psicoterapia. Porque psicoterapia não é dar dica, gente. Psicoterapia não é dar dica. Parece, eu sei que pode parecer para os pacientes, para os analisandos, que a gente está falando qualquer bobagem. Que a gente está só dizendo, não, faça isso, faça aquilo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Parece, pode até parecer. Entendeu? Mas existe toda uma lógica, por isso que a gente não está falando. Mas enquanto eu estou escutando meu paciente, eu tô aqui prestando atenção, ele tá falando uma coisa, né? Ele começa a falar sobre os relacionamentos dele. Aí ele começa a falar sobre tal coisa, ele diz uma palavra, ele me conta um sonho, a gente conversa, a gente volta, a gente vai, ele me diz uma coisa, ele deixa de me dizer outra, ele troca uma palavra. Tudo isso aqui eu tô raciocinando e pensando no que pode ser, no que pode influenciar no caso dele, levando em consideração as teorias que eu estudei, olha só. As teorias que eu sou embasado, levando em consideração o histórico que ele me diz. Um ChatGPT não vai fazer isso, gente. Não vai fazer, desculpa, não vai fazer. Não tô dizendo que nunca faça. Mas hoje não vai fazer. Hoje não vai fazer. Eu acho que não vai ter água suficiente no mundo para chegar ao nível de evolução que ele consiga fazer. Sinceramente, não vai ter água suficiente no mundo. Né? Mas hoje ele não faz. Desculpa, hoje ele não faz. Mas sim, ele vai te dizer que talvez você pode mudar isso e isso na tua rotina. Ele vai então te trazer um acolhimento, né? Vai te trazer então uma reflexão e tal, e as pessoas acham que só acolhimento e reflexão é terapia. A terapia vai mais a fundo que isso. A terapia é trabalhar com o contraditório. A terapia é, por vezes, e muitas vezes, questionar o paciente. Questionar. Me contrapor a ele, dizer assim, não acho que é isso, não. O porquê que tu tá fazendo isso. Botar ele contra a parede. ChatGPT não faz isso, gente. Além de que, se vocês largarem aí nas internets, aí nas interwebs, cada vez mais tem relatos de ChatGPT delirando e levando pessoas a cometer coisas ou a tomar decisões que podem colocar elas em risco ou outras pessoas em risco. Esses dias teve uma moça, se não me engano era uma mulher, que se suicidou depois de conversar com o ChatGPT, usar como terapeuta, e o ChatGPT entrar no delírio dela, provavelmente ela estava num momento de um surto psicótico, e o ChatGPT entrou no delírio dela, e ela começou a acreditar que acho que era uma deusa, que era Deus, que era Jesus, sei lá, alguma coisa psicótica assim, e a mulher se matou. E quem que a gente responsabiliza agora? Quem que a gente responsabiliza? O ChatGPT vai dizer assim, isso aí não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. A Meta vai dizer, isso aí não tem nada a ver comigo. O Google, a Alphabet vai dizer, isso aí não tem nada a ver comigo. Quem que a gente vai responsabilizar pela morte dessa pessoa agora? Gente, cuidado com o que vocês usam. Cuidado, tá? Se você estiver hoje usando o ChatGPT ali como, entre aspas, terapeuta, consultor, né? Enfim, cuidado, tenha parcimônia, cuide no que ele está te dizendo, né? Tenha um olhar crítico pro que ele diz, tá? Porque ele erra muito, Ele fala bonito, mas ele erra muito, tá? E aí é o seguinte, para a gente chegar também num ponto importante, que não pode ser colocado de lado, que é a epidemia de solidão que pessoas adultas vivem hoje no mundo. Eu acho que a palavra solidão, essa epidemia de solidão, ela vai ser tão usada, tão discutida quanto a inteligência artificial nos próximos anos, talvez nas próximas décadas. Porque a tendência geral das coisas é uma espécie de isolamento, é uma espécie de distanciamento mesmo assim das relações humanas. E muitas vezes esse distanciamento é que é importante separar. Ele pode ser uma escolha do indivíduo, que ele vai, e às vezes não uma escolha, eu diria, uma escolha
que parte mesmo assim, proposital, mas é uma escolha que muitas vezes ele vai se afastando sem ao menos perceber. Mas também uma escolha, ou melhor, mas também um distanciamento causado pela própria questão do capitalismo. Uhum. Então você, por exemplo, pô, Luigi, eu queria muito ter participado da celebração de Natal da minha família, mas a minha família mora em outra cidade, eu não tinha dinheiro para passagem, eu não tinha dinheiro para deixar, sei lá, às vezes o cara tem um cachorro, tem um gato, não tinha com quem deixar, ou eu não posso faltar do trabalho, ou eu caí na escala para trabalhar no Natal, ou eu sairia muito tarde do trabalho no dia 24, aí eu só teria o dia 25 para viajar e já voltar no dia 26, vocês entendem? Então, muitas vezes, a pessoa não tem mesmo condições de estar fisicamente presente e ter convivência com outras pessoas. E isso também se refere a amizades. Foi o primeiro vídeo que eu tratei aqui no canal, foi essa questão da amizade, porque de fato é algo importante. Porque é bem provável que disso decorra vários outros problemas, de você ir se distanciando das pessoas que você tem como amigos e ir perdendo, pouco a pouco, lentamente, essa abertura para falar. Isso a gente já conversou aqui em outros vídeos também, eu sempre comento sobre isso, né, que os próprios movimentos sociais, né, os movimentos da cultura, e intrinsecamente relacionados ao próprio movimento do capital, eles têm então diminuído, eles têm então fragmentado as possibilidades de convivência social dos sujeitos, né? O que eu quero dizer com isso, né? Nós vemos hoje uma fragmentação, uma dissolução, uma atomização do que a gente entende enquanto social para o seu menor radical, que é o único sujeito solitário. Nós perdemos então espaços de convivência, né? Perdemos espaços de cultura, espaços onde as pessoas poderiam então, e faziam antigamente, o seu convívio social. Não se pode mais ocupar as praças em cidades grandes porque elas são muito perigosas. Não se tem mais espaços, por exemplo, para que os idosos possam conviver. Não se tem espaço para que as crianças brinquem em conjunto. Não se tem espaços para que nós possamos, então, passar o nosso tempo livre e conviver e criar e poder, então, alimentar as nossas relações, né? E isso, consequentemente, aumenta a nossa sensação de isolamento, aumenta a nossa sensação de solidão e decorre, então, N sofrimentos, né? Bom, pra gente poder encerrar aqui, foi um vídeo bem longo, mas eu gostei muito de fazer, porque pra mim é um tema bem pertinente, né? Até porque fala também da minha profissão, mas fala de movimentos culturais. E como o Lacan falou, qualquer analista que se preze, ele deve estar no horizonte da subjetividade da sua época. A gente tem que estar sempre pensando sobre quais são os conflitos que a sociedade nos traz à tona, porque elas refletem aqui na minha clínica também, refletem como os sujeitos se portam tanto dentro da minha clínica quanto fora dela, refletem nos sofrimentos que elas vão trazer quando eu vou escutar elas, né? Se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo se você concorda com a minha opinião. Concorda ou se você, então, discorda, né? Acha que eu falei bobagem, groselha. No mais, se você eventualmente gostaria, tiver, então, necessidade, né, de começar um processo de análise, um processo de psicoterapia, deixei aqui na descrição do meu vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho. E as formas de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, seria isso por hoje. Agradeço o tempo de todos, a visualização. Forte abraço a todos vocês, valeu, falou e até o próximo vídeo.